Oi pessoal, aqui é a Alice, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a minha história, como eu aprendi inglês, fui do zero até a fluência, sem viagem, sem intercâmbio e sem cursinho. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha mais ou menos 9 anos e eu estudei por conta própria. Eu não tinha ajuda do meu pai, não tinha ajuda da minha mãe nem de ninguém, porque eu fui ali incentivada a procurar o inglês na internet. Então sempre foi uma coisa bem autodidata. Bom, eu assistia muito vídeo na internet, muito vídeo no YouTube, muita aula, via muito vídeo de verbo to be, voltava várias vezes nesse conteúdo, não porque era difícil, mas porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? E não sabe qual é o próximo assunto. Então eu sentia um pouco dessa dificuldade. Eu assistia esses vídeos e usava Duolingo, usava esses aplicativos, mas você deve estar careca de saber que só isso não ia me fazer alcançar a fluência. O que faltava para mim foi o que eu comecei a fazer depois. Eu aluguei um dicionário na minha escola, um dicionário pequenininho, daqueles de bolso, e eu levava ele para todo lugar. Então, de manhã cedo, eu pegava o ônibus para ir para a escola e eu levava o meu dicionário, começava a inventar diálogos na minha cabeça. Eu podia estar conversando com uma amiga, podia estar conversando com terminando um relacionamento fictício na minha cabeça, tendo uma briga horrível, falar coisas muito tristes sobre como eu estava triste, fingir que eu estava num restaurante, infinitas possibilidades. Eu tinha várias conversas comigo mesma. E claro, para quem não sabe nada da língua, eu sentia a necessidade de vocabulário toda hora. Então, por exemplo, quando eu tava fingindo que eu estava no restaurante, eu pensava, eu quero uma batata. I want a... Eita, como é que diz batata? Então eu ia lá no meu dicionário e eu pesquisava. E aí eu aprendia várias palavras, só que, claro, eu aprendia muita palavra, muito vocabulário. A questão da gramática ficava um pouco mais prejudicada porque eu não tinha material para seguir. Eu não tinha um cronograma ou um planejamento. Eu não fazia esse controle e era difícil de encontrar. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de conteúdos, só que isso atrapalha mais do que ajuda, porque a gente fica perdido. O que a gente segue, por onde a gente vai, é tanta técnica diferente. Eu só tinha o contato com a gramática pelo YouTube quando eu sentia a necessidade de fazer uma pergunta, e aí, tipo, eu sabia todas as palavrinhas, mas não sabia como construir aquela oração. Eu não sabia como construir a pergunta, não conhecia o verbo auxiliar, como que organizava aquela frase no inglês. E aí eu pesquisava como é que era para eu aprender, e assim eu fui aprender. Se eu tivesse algo para me guiar e me basear, fazendo esse processo de introduzir o inglês no meu dia a dia, um inglês de fato situacional, sempre puxando assim uma situação real, do jeito que eu fiz, eu teria aprendido inglês mais rápido. Porque muita gente não consegue aprender inglês hoje pela questão que eu acertei. Não introduz o inglês no dia a dia. Não procura usar o inglês na vida real. E fica só na gramática. O meu erro, como criança, né? Como eu não sabia por onde começar, foi não saber por onde me guiar gramaticalmente, porque eu não tinha material, né? Então, é um combo. Eu acredito que para você se tornar fluente em inglês, especialmente por conta própria, você tem que procurar ali um cronograma do que você deve estudar gramaticalmente. Vamos começar pelo verbo to be, depois vamos para o simple past, depois a gente aprende a falar no futuro. E falar também aquela coisa que vocês também já estão cansados de ouvir. Eu assistia muito filme, muita série em inglês com legenda em português, ouvia muita música até hoje, inclusive quase todo o vocabulário que eu tenho, quase toda palavra que eu sei, eu aprendi numa música. Então, quando eu tô falando, ou eu tô ensinando, eu automaticamente lembro daquela música. Então, a música é um fator, sim, muito interessante para aprender vocabulário também. Acredito que
O tempo que eu aprendi inglês foram uma média de 5 anos para eu sentir que eu saí do zero até a fluência, até eu me considerar fluente. Fluente é aquela pessoa que consegue se comunicar, né? Estabelecer uma comunicação. Então, talvez para eu me considerar uma pessoa avançada no inglês, demorou esse tempo. Porque, como eu disse para vocês, eu não tinha um material para seguir ou alguém que me ajudasse. Então, o que eu recomendo para vocês hoje? Tenham um planejamento, saibam o que estudar e, com certeza, introduzam o inglês no dia a dia de vocês. Falem sozinhos, criem situações. O inglês, de verdade, da vida real, ele é situacional. Você precisa de situações para usar a língua. De que adianta você saber contar até 10 se você não usar aquilo? Vai te servir aquele vocabulário isolado? Eu acho que não. Hoje em dia, se eu tivesse acesso às mesmas oportunidades, se eu tivesse acesso a outras oportunidades que eu não tive na época, eu facilitaria o meu caminho. Por quê? Eu demorei 5 anos até me sentir confiante de dizer que eu era fluente, até chegar à fluência. Então, se eu tivesse tido um suporte, se eu tivesse tido alguém para me ajudar, um material legal para seguir, com certeza, com o compromisso que eu tinha e com a metodologia que eu estabeleci para mim mesma, eu teria aprendido inglês muito, muito, muito mais rápido, com certeza, uns 200% mais rápido. Então é isso que eu faço hoje com os meus alunos. Eu trago inglês com situações. Então as minhas aulas são sempre guiadas com o inglês no restaurante, o inglês no aeroporto, sempre dentro de uma situação. Isso faz com que seja muito mais gostoso, muito mais prazeroso você aprender os vocabulários, aprender a gramática que você vai usar. O meu material, ele é sempre voltado para o inglês situacional, inglês na prática. Desse jeito eu te garanto que com o compromisso e mais esse suporte, você vai conseguir aprender inglês muito mais rápido. Então essas são minhas dicas para vocês e um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e não se esqueçam de se inscrever. Um beijo e até a próxima.